Boa noite. Boa noite, companheiros. TV Mulheres está no ar. Hoje, dia 4 de abril de 2021. Antes de mais nada, quero pedir para todo mundo deixar o like aqui no vídeo, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e contribuir com a Causa Operária TV. Caso você ainda não seja membro, é só clicar aqui no botão embaixo em tornar-se membro e lá dentro, quando você for para outra página, escolher com quanto você quer contribuir por mês. Com R$ 7,99, com R$ 15,99, enfim, você escolhe com quanto você quer doar, né? Contribuir com a Causa Operária TV. Bom, lembrar de curtir as nossas páginas nas redes sociais também. A TV Mulheres tem uma página no Facebook e o Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo tem uma página no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então é só procurar Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo do PCL que você encontra nessas 3 redes sociais. Hoje eu estou aqui com a companheira Nina e a companheira Simone. Boa noite. Olá, boa noite, companheiras. Boa noite todo mundo que está assistindo aí a sua TV, o TV Mulheres, programa do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. Boa noite, Simone. Boa noite, meninas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo jóia. Por onde começar? Nossa pauta hoje é longa. Bom, vamos começar com emprego e desemprego das mulheres, que é a manchete do nosso programa hoje, né? A questão do desemprego das mulheres na pandemia. Bom, eu quero abrir a pauta com a questão da disparidade salarial, né? Saiu uma notícia no dia 3 de abril, ou seja, ontem, que mulheres ganham 33% a menos que os homens nas profissões mais bem pagas do Brasil, né? Com o passar dos anos, as mulheres têm obtido uma importância, né, que as mulheres dizem que as mulheres têm conquistado uma importância cada vez maior no mercado de trabalho, porém, elas continuam ganhando menos que os homens, né? Tem uma imagem aí que eu quero pedir para Simone colocar, que mostra, que ilustra um pouco a situação, né, com gráficos, etc., sobre a questão das mulheres que ainda possuem emprego, né, que possuem emprego quando foi criada essa pesquisa, e como está a situação. Essas 5 categorias mais bem pagas do Brasil incluem engenheiros e arquitetos, médicos e dentistas, advogado, economistas e empresário. E analisando essas categorias, a participação de mulheres no mercado de trabalho passou de 8%, né, alcançando a marca de 41%, porém, elas ainda ganham, a diferença salarial é mais de 30% entre as mulheres e os homens no mesmo emprego, né? Antes de... Enquanto a imagem não vem, eu vou falando um pouco da pesquisa do Diese, né? Foi feita no quarto trimestre de 2019, não é muito antiga, né? A média geral das mulheres, do salário dos homens são de R$ 2.495, enquanto das mulheres é R$ 1.958, né? Quase R$ 500 de diferença. Os estados mais desiguais né, são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Sul todo, o Centro-Oeste inteiro, o Sudeste também, Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, a Bahia e Rondônia, né? Que são os locais que têm mais desigualdade de salário entre homens e mulheres. Mesmo cargo, rendimento menor, é esse mesmo que está na tela com vocês, né?
A cada 10 diretores e gerentes, 4 eram mulheres, mas o rendimento delas foi 29% menor. Em média, eles ganharam R$ 40 por hora, enquanto as mulheres receberam apenas R$ 29 por hora. O rendimento mensal médio das mulheres com ensino superior foi 38% menor do que o dos homens. Ou seja, com o mesmo nível de estudo, com o mesmo cargo, 38% a menos. Os homens chegam a ganhar R$ 6.292 e as mulheres R$ 3.876 com ensino superior. Agora, a questão dos afazeres domésticos, né? Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos. Mulheres gastaram 95% mais de tempo em afazeres domésticos do que os homens. Em média, foram 541 horas a mais por ano, equivalente a 68 dias, considerando uma jornada de 8 horas por dia, uma jornada normal de trabalho, né? Foi 68 dias a mais que os homens. As mulheres gastam por semana, 21 horas em serviço doméstico, enquanto os homens gastam 10 horas e 54 minutos. Na questão da aposentadoria, também recebe menos, enquanto o homem, com rendimento inferiores aos recebidos pelos homens, a contribuição para a previdência das mulheres também é menor, impactando no valor das aposentadorias. Em média, a aposentadoria das mulheres foi 17% menor que as dos homens. Né? Aqui no canto, deixa eu ver onde está para vocês. No canto superior direito, você vê duas bolinhas cinza e roxa, os homens com R$ 2.051 de aposentadoria, que é uma miséria, mas a mulher fica mais de R$ 300 para trás. E também o nosso tema, o desemprego é maior entre elas, né? O tempo de desocupação total, taxa de desocupação do responsável pelo domicílio, as mulheres está acima dos homens. Aqui na pesquisa do Diese, 37% das mulheres desocupadas estavam procurando emprego há mais de um ano. E é claro, uma coisa que nós sempre falamos aqui no programa é a falta de creche, que tira a mulher do trabalho remunerado. Agora, com a pandemia, né, com as crianças em casa, isso retirou mais ainda as mulheres do mercado de trabalho, do trabalho remunerado. Das mulheres com filhos na creche, 67% tinha trabalho remunerado. Já entre as mulheres cujos filhos não tiveram acesso à creche, somente 41% estavam trabalhando. É mais difícil mesmo. Não tem onde deixar os filhos. E por isso fica fora do mercado de trabalho. Aqui também tá as duas barrinhas. 67% todos os filhos na creche até 3 anos. E 41% das mulheres que não possuíam filhos na creche, né, estavam trabalhando. Bom, meninas, Nina, querem comentar sobre essa questão? Sim. Bom, uma coisa que eu acho interessante, né, colocar aí é o seguinte, que tem uma diferença grande também com a questão etária, né? Quanto maior a idade, né, quanto mais velhas são as pessoas, as mulheres e os homens, a desigualdade de salário, ela aumenta, né? Você vê que uma coisa que acontece é que os homens, eles assim, quando a pessoa está numa idade, assim, entre 20 e 29 anos, as mulheres ganham 88,6% dos homens. Com o avanço da idade, na faixa etária entre pessoas de mais ou menos 45 anos, elas recebem 62% do que os homens recebem, porque geralmente o que acontece é o seguinte, elas entram ali numa mesma profissão, né, no mesmo cargo e tal, e os homens vão crescendo, vão se tornando diretores, executivos, etc. Vai crescendo ali na profissão, vai ganhando mais dinheiro e a tendência é que a mulher fique ali no mesmo cargo, né? Assumindo o mesmo cargo nessas empresas maiores, etc. Então, tem uma disparidade grande aí também com relação à diferença de idade, né? E uma outra coisa que eu queria comentar também é o seguinte, que
tem os dados aí do estudo do Fórum Econômico Mundial, que coloca que a paridade entre homens e mulheres pode levar 133 anos a ser atingida no mundo. Eu não sei com base em que eles fazem esses cálculos, né? Porque a gente sabe também que se for com o andar do capitalismo aí, nem 133 anos a gente consegue. Mas, segundo os próprios cálculos aí do pessoal do Fórum Econômico Mundial, fizeram um relatório e tal, divulgado agora no dia 31 de março, e que eles colocavam isso, que tem lacunas grandes aí entre o salário que as mulheres recebem, que os homens recebem, e que, de acordo com esse relatório aí, demoraria, nesse ritmo, né, demoraria 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres. Tem um documento aí que, esse documento que eles tiraram, foi impulsionado aí por empresas capitalistas que estão fazendo todo essa demagogia com as mulheres no emprego, etc. E mesmo assim você demoraria 133 anos. Imagina o que de fato é a realidade, né? Se a gente continua nesse ritmo do capitalismo, significa o quê? Que, na verdade, as mulheres não irão atingir essa igualdade salarial nunca. Porque esses cálculos são baseados em coisas absurdas. Eles são baseados, por exemplo, no cálculo até 2019. A partir de 2020, com a pandemia, o desemprego disparou, né? A gente viu, eu já falei aqui outras vezes, né? Mas é um dado que choca bastante, que aqui em Pernambuco, em 2020, de todos os desempregados, todas as pessoas que ficaram desempregadas em Pernambuco, 99% eram mulheres. Ou seja, basicamente todo mundo que perdeu o emprego em Pernambuco, e imagino que em muitos outros lugares, né, foram mulheres. Então, assim, se esse cálculo conta até 2019, pelo andar da carruagem até 2019, depois de 2020, eu já não sei mais se a pesquisa se mantém a mesma, né? Mas a gente vê que é uma situação que está ficando cada vez mais calamitosa, né? Esse negócio do desemprego está afetando, de fato, a classe operária como um todo. Mas como as mulheres, elas são as pessoas que mais têm empregos informais, né? As mulheres, elas trabalham... Você vê bastante mulher trabalhando em camelô, você vê as diaristas, principalmente, as mulheres que trabalham com faxina, com babá, etc. E, geralmente, esses empregos aí você não tem carteira assinada. Então, a maior parte deles é feito por mulheres e você não tem carteira assinada, não tem não tem direitos, de fato, você está ali no negócio informal. E a gente viu que com a pandemia as mulheres ficaram mais suscetíveis e mais prejudicadas justamente por causa disso, né? Você está lá trabalhando, fazendo uns bicos de diarista, a patroa vai lá e fala, não vai dar mais, vai embora e tal. Você não tem nenhum seguro-desemprego, você não tem nenhum auxílio, você não tem nada. E foi o que aconteceu com muita gente, né? A gente viu que na pandemia, principalmente no começo da pandemia, que começou aquele desespero de fica em casa, vai todo mundo morrer, não sei o quê, não sei o quê. As patroas tudo começaram a estocar comida em casa, comprar papel higiênico, que eu nunca vi o que foi aquilo, estocou um monte de coisa e demitiu as faxineiras e as diaristas, né? Então, essas mulheres, elas ficaram jogadas aí à própria sorte. O auxílio emergencial do Bolsonaro, a gente viu que foi uma vergonha, uma mentira, uma farsa. Não teve um auxílio digno. Inclusive, mesmo que fosse, que ele mantivesse esse... Mesmo que o auxílio fosse de R$600 mesmo, e ponto, ele não manteve isso daí. Teve vários meses aí que o pessoal passou sem receber. Inclusive, agora ninguém mais está recebendo auxílio. Tem algumas promessas aí, enfim. E essas mulheres, que muitas vezes são mães solteiras, têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que sair para trabalhar, para se sustentar, estão aí jogadas à própria sorte. E mesmo quando arrumam esses empregos, tem essa disparidade aí no salário muito grande, né? Bom, passa a bola aí para Simone, se quiser comentar alguma coisa, ou ler os comentários.
Simone. Meio aprendendo aqui. Sou meio... Então, gente, quem está dando boa noite aqui para gente é o Carlos Nishimiya, o Carlos Santos, e por enquanto só. Bom, boa noite. Vamos dar uns boa noites aí no nosso chat, vamos interagir aqui com a gente, para nós vermos quem que estão assistindo o nosso programa, pessoal. E educados no boa noite. E em relação à questão com as mulheres, né? Então, as mulheres são as que são as responsáveis, né? Tem um programa aí do Minha Casa Minha Vida, que até a casa ficava no nome das mulheres, porque elas que normalmente são as que ficam responsáveis pelos filhos, tal, né? E no final, elas são responsáveis por tudo e são as que ganham menos, que têm menos acesso. E agora tem essa super auxílio aí para as mães, né, de 300, né, de como é 150 a 370 reais, que não dá para dar nem comida para os filhos, né? Então é isso. Isso aí, gente. Eu queria que você colocasse outra imagem, que está roxinha, escrito Brasil, que também mostra, do terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre, estou com dificuldade de falar essa palavra, de 2020. Essa, para ver o quanto o que está em amarelo é de 2019, roxinho em 2020, e mostra a evolução, né? Por exemplo, aí a gente pode colocar aqui na conta, além da política neoliberal, a pandemia também, que faz parte dessa política neoliberal da direita, né, que ataca ferozmente a classe trabalhadora. Para vocês verem, a taxa de desocupação das mulheres subiu de 13,9% para 16,8%. Taxa de desocupação por cor e raça não negra subiu de 10,6% para 13,5%. As mulheres negras 16,6% para 19,8%. Mulheres ocupadas. Eu não sei porquê, está uma dúvida, por que eles mudaram o nome de empregado para ocupado? Deve ser algum rolo que aprontaram, mas se alguém souber por que agora usam desocupados em vez de desempregados, comenta aí no chat, porque eu não sei. Porque mulheres ocupadas, para mim, era empregadas, era 41,2 milhões, caiu para 35,5, o que faz sentido, porque eu me lembro do TV Mulheres do início do ano passado, que falou que mais de 7 milhões, 5 milhões de mulheres perderam emprego no primeiro trimestre de 2020 por conta da pandemia. Informalidade, além de ter o trabalho sem formal, sem carteira assinada, 13 milhões não está mais trabalhando, tipo, de maneira nenhuma, né? Elas continuam ganhando menos. Em 2019 ganhavam o homem 2.500, 18, mulheres 2.994, 2.694. O salário da mulher baixou em 2020. Perdão, gente, tô confundindo aqui, ó. Em 2019, homens 2.518, mulheres 1.974. Em 2020, os homens começaram a ganhar 2.694, mulheres 2.191, R$500 a menos. E aqui o que a gente estava falando antes mesmo, cargo, rendimento menor. Rendimento mensal real por hora de diretores e gerentes, cargos altos, né? O homem ganhava R$ 37,80 por hora, a mulher R$ 28,59. Em 2020, o homem passou a ganhar R$ 45,83 por hora, a mulher R$ 32,35. É muito desigual. Em 2019, com o ensino superior, né, é quase o dobro, olha. Os homens R$ 6.339 por mês, mulheres R$ 3.910 por mês. E aí, ocupações que exigem nível superior, R$ 7.833 por mês e R$ 4.832 contra, né, as mulheres.
também. É R$ 3.000 a menos. Aí tem outra questão também, né? Que com a recente reforma da Previdência, além de todos esses problemas, o governo federal impôs novas barreiras para as mulheres se aposentarem, né? Antes da reforma, existia a possibilidade de aposentar por tempo de contribuição ou idade. A princípio, com a reforma da Previdência, os golpistas tentaram aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição e para 65 anos a idade necessária para a aposentadoria das mulheres. Após um recuo do governo, se mantiveram os 15 anos iniciais, mas a idade necessária, que antes era de 60 anos, ficou em 62 anos. E, além disso, houve uma redução geral do valor da aposentadoria para todos os trabalhadores. Outro ataque aos direitos previdenciários se deu em relação à pensão por morte. Agora, os dependentes, que são principalmente as mulheres, não irão receber o valor integral relativo à aposentadoria, que o segurado que faleceu tinha direito. E com as mudanças, no caso da viúva, o benefício será de 60% do valor original, caso não tenha filhos. Se tiver filhos, a pensão terá um acréscimo de 10% por dependente até o teto de 100%. Mães, filhas e irmãs, se for o caso, o benefício será de apenas 60%, o que eu acho que é um roubo gigantesco, né? Da aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. Tipo, eu acho que é um dos maiores roubos que existe no nosso sistema, essa questão da aposentadoria, né? De reduzir o valor da aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição e você não receber, e você receber só 60% daquilo que você contribuiu a vida toda. Bom, eu acho que responderam aqui, a Dani, ocupados é considerado também trabalho não formal, sem carteira assinada. E o Carlos Santos falou, estão seguindo o exemplo da Espanha no final da década de 90, quando passaram a considerar que tinha trabalhado 6 meses nos últimos 12, como não sendo desempregado. Oxe. Se a capacidade respiratória é 50%, isso é boa notícia, porque o cidadão ainda não morreu. Olha que... Bom, obrigada. Foi bom saber ou não. Foi bom saber que é pior do que a gente pensa, né? Eu sabia que era algum rolo, sabe? Assim, entendeu? Tipo, não mudaram assim de... quando muda termo, quando muda essas coisas, é um rolo, tá quase na cara isso. Não, isso até porque, né, a mulher mesmo sem estar empregada está sempre ocupada. Então, ocupada vai estar o tempo todo. Por isso que eles botam aí os empregos informais também, né? Inclusive, se fosse botar, contar tudo que a mulher está ocupada com trabalho de casa, com as crianças, com o marido bonitão lá, aí pronto, a mulher está ocupada 100% do tempo, não tem crise. Eu acho um termo horrível, né? Porque no senso comum, desocupado é alguém que não quer trabalhar, né? Isso é verdade. Será que, né? Agora, deixa eu falar aqui, olha, depois do nosso boa noite, entrou o Rob Silva, Carlos Santos, o Jesus nos salvou, mandando um superchat, entrou a Dani, né? E o Carlos e a Dani que deram as explicações aqui. Beleza, muito obrigada. Eu queria ver se a gente passava para o nosso próximo tema, Larissa, sobre a questão do aborto. Bom, é o seguinte, para variar, a extrema-direita está aí, mais uma vez, atacando o direito ao aborto das mulheres. E fazendo uma apelação aí um pouco maior, né? Teve o jornal Gazeta do Povo, que é um órgão aí de extrema-direita, ele publicou uma matéria aí criminalizando o aborto no último dia 30, na terça-feira. Eles fizeram uma tradução do artigo do Tony Perkins, que é o presidente
do Conselho de Pesquisa Familiar, que é uma organização americana que é contra o aborto, que fala que é pró-vida, pró-casamento, não sei o quê, e ridicularizaram lá as campanhas realizadas pelos movimentos de mulheres em favor do direito ao aborto. Fizeram uma ação específica lá, um movimento de mulheres específico, que é em defesa dos direitos democráticos dentro dos Estados Unidos. E aí, esse exemplo aí do crescimento da direita pró-vida, direita contra o aborto, que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi seguido aqui no Brasil, que tem pego, a gente viu aquelas situações do 40 Days for Life, alguma coisa assim. Os caras que são do Brasil, que vai lá com plaquinha em inglês, que fica plantado na frente do hospital, agredindo as pessoas que estão indo fazer procedimentos de aborto, né? Isso daí é uma iniciativa, é um projeto dos Estados Unidos, que o pessoal do Brasil veio imitar, ficou na frente dos hospitais, aí chega, xinga o pessoal, começa a falar, chamar de tudo quanto é coisa, de assassino, etc., fica assediando as mulheres que estão indo passar por esse procedimento, já chegaram, inclusive, a fazer ameaças físicas e agressões físicas contra essas mulheres que estavam indo fazer o procedimento do aborto, né? Isso daí é uma tendência aí da extrema-direita brasileira de seguir o pessoal dos Estados Unidos, né? A gente vê que desde o golpe, do começo do golpe lá, a extrema-direita aumentou aí essa campanha contra o aborto, tá abrindo aí uma luta aberta, agressiva contra o direito parcial que a gente tem aqui no país, né? A gente não tem nenhum aborto legalizado. Vale lembrar que a gente só tem legalizado em casos de estupro, do feto ser anencéfalo ou de risco de vida para gestante. Porque a gente só tem, nesses casos, mesmo assim, eles estão travando uma luta grande aí contra o direito do aborto, estão apoiando, financiando vários setores aí da sociedade, mas os que estão mais apegados, que estão mais entusiasmados aí com isso, são a imprensa tradicional, bota uma fachada aí teoricamente democrática, e o pessoal mais extremista, né? Os cachorro louco bolsonarista, o pessoal da extrema-direita mais doidão, tipo um cara lá. Hoje a gente estava fazendo os mutirões, né? Que a gente faz todos os domingos junto com os comitês de luta. E lá na Paulista passou um cara que a gente foi entregar um panfleto, e ele já veio, eu sou fascista, começa a gritar, parece um cara maluco, assim, tipo, o pessoal mais cachorro louco é o pessoal que está endossando mais essa campanha aí contra o aborto, né? Bom, passa a bola aí para os companheiros comentarem também sobre essa questão. Eu só queria... Bom, você falou já quase tudo, mas só reforçar que o objetivo dessa campanha, né? Reforçando que o objetivo da campanha anti-aborto é só uma confirmação de que as mulheres não significa nada, né, para a direita conservadora, né? Uma vez que a maioria das mulheres que praticam aborto são da classe mais baixa, tipo, as ricas também abortam, mas elas têm todo o suporte necessário, né? As mulheres da classe trabalhadora, negras, indígenas, não têm o mínimo de acesso ao sistema de saúde. E essa política adotada pelo governo brasileiro, né, o governo do Bolsonaro, e pela imprensa, é uma política assassina, porque as mulheres fazer uma campanha dessa, para além de criminalizar, como dissemos na semana passada, do senador Girão, né, do Podemos, de tentar criminalizar qualquer tipo de aborto, nada mais é do que
uma política assassina, porque as mulheres vão continuar abortando, né? E aí eles querem implantar, né, uma falsa ideia de que o povo brasileiro é reacionário. E para levar isso a mais prisão e morte das mulheres pobres do país. Era só isso que eu queria acrescentar. Eu queria colocar só mais um dado, né, que o pessoal da direita está fazendo esse esforço aí, né, para colocar na imprensa essa campanha contra o aborto, e eles botam que começam a fazer pesquisas farsescas, né, tipo, o jornal Poder 360, o Paraná, fez pesquisa aí dizendo que 79% do povo brasileiro é contra o direito ao aborto, fizeram pesquisa da Folha, etc., que dizia que dos países da América Latina, o Brasil seria o que aprova. Eita! O Brasil seria o que aprova menos o direito ao aborto, que é o país que se mostra aí mais contra esse direito. O que é um negócio absurdo, né? Porque, que nem a Larissa falou, as mulheres já abortam, elas já seguem abortando, sendo que elas têm a possibilidade de fazer isso de uma forma segura, de uma forma que tenha suporte, etc. Porque a gente não tem isso aqui, né? A Larissa comentou muito bem, as mulheres ricas, elas também abortam, mas elas têm algum suporte. Agora, as mulheres mais pobres da classe trabalhadora são jogadas aí para fazer um aborto de qualquer jeito, do jeito que der na cabeça, que der para fazer, no desespero, né? Porque não tem as condições para as mulheres, as condições para a maternidade, de fato, né? Para as mulheres conseguirem trabalhar e sustentar a casa e os filhos. Essas condições são dadas, mas você também não pode fazer um aborto. Então, essas mulheres vão de uma forma meio desesperada aí, atrás desses procedimentos. Bom, passa a bola aí para Simone. Então, uma coisa que acontece, que eu acho que é uma forma da direita fazer uma adição, né? Muitas pessoas ficam com a ideia errada, equivocada, né, de que a questão de legalização do aborto é que toda a mulherada vai sair aí fazendo o aborto à torto e à direito, né? Quando o que a gente quer são políticas públicas de saúde que façam o trabalho que deve ser feito, né, de orientação, de tudo. Nossa questão não é que vire um oba-oba, né? A nossa questão é a saúde pública. E aí eles ficam colocando essas ideias erradas na cabeça das pessoas, e aí vira fazendo essa propaganda de que o brasileiro, as brasileiras são contra. Né? São contra porque eles dão essas ideias erradas. Era isso que eu queria pontuar. Inclusive que a gente vê que nos países que o aborto foi legalizado, o número de casos diminuiu, inclusive, né? A gente já tinha comentado isso aqui em algum TV Mulheres passado. Exatamente. Bom, seguindo com a pauta, eu gostaria de puxar um assunto que chama a atenção, uma matéria no site Congresso em Foco, com o título que é o seguinte: uma mulher na política, seja quem for, é representativa, diz especialista. Esses especialistas da direita, né, foi a professora Luciana Punk, da Universidade Federal do Paraná. Segundo ela, no legislativo e no executivo, há mulheres em postos políticos relevantes que não defendem a pauta feminista tradicional. Damares, no Ministério da Mulher, Flávia Arruda, na Secretaria do Governo, Bia Kicis, do PSL, na Comissão de Constituição e Justiça, Carla Zambelli, também do PSL, na Comissão do Meio Ambiente, e Alice Sleutiges, do PSL Paraná, na Comissão de Agricultura. Para a doutora Luciana Punk, ainda que essas mulheres não patrocinem pautas feministas em sua atuação política, a presença feminina nesses cargos é relevante. Segundo Punk, abre aspas, o corpo é político, ou seja, se a mulher está ocupando um cargo de liderança, independentemente de sua ideologia, o fato dela estar nessa cadeira já
torna mais natural para a sociedade que as mulheres podem sim ocupar esses espaços. Aí ela diz ainda: podemos não concordar com elas. Qualquer pessoa pode discordar de suas posições, mas sempre devemos estar a favor do direito que elas têm de exercer seu mandato, de estar na posição onde estão. Se as mulheres estão tendo a oportunidade de estar em cargos chefes para o governo agora, levantando essas pautas, é porque existe aquela parcela da população que está sendo representada por essas mulheres. Todos têm o mesmo direito. Para a autora de obras como Campanhas Eleitorais para as Mulheres, deslegitimar o direito dessas parlamentares de estarem no poder por não concordar com seus posicionamentos fere a democracia e acaba por fortalecer uma opressão imposta pelo patriarcado. Bom, eu não teria como discordar mais da Luciana Punk, a especialista da Universidade Federal do Paraná, pois eu não sei, só se essas mulheres representarem uma política totalmente, vamos supor assim, se essas mulheres estão do governo extremamente reacionária e direitista, que não defende nenhuma política, nenhum direito da mulher, porque todas essas aqui não defendem o direito da mulher em circunstância nenhuma, pelo contrário, apoiam a reforma da Previdência, que nós acabamos de ver, que gera desemprego, miséria, fome, investe em campanhas, em projetos de lei contra o aborto, que vai colocar mais mulheres na cadeia ou vão morrer em abortos clandestinos. Elas são a favor da reforma trabalhista, né, que dificulta a situação da mulher em empregos formais, vamos dizer, tipo, quando elas estão grávidas, pode perder seu emprego. Enfim, em resumo, todas essas mulheres atuam contra o direito das mulheres. Então, por que é representativo elas estarem em algum cargo do governo? Não tem representatividade nenhuma. Elas estão representando quem? Né? Até, se você for ver, elas então, tipo, é a burguesia, e até não sei nem se a gente pode falar que estão representando as mulheres da burguesia. A gente vê também a desigualdade salarial atinge as mulheres em postos mais altos, né? A violência doméstica também atinge as mulheres que têm uma renda mais alta. E elas são totalmente do lado da direita, né? Do conservadorismo. Enfim, eu acho que ter essas mulheres, né, no governo defendendo essas pautas, como eles gostam de dizer, e não tendo nada, é a mesma coisa. Não representa, não estimula, não fortalece a luta das mulheres na política de maneira nenhuma, né? Bom, eu passo a palavra. Não, exato. Isso aí é um absurdo. Eu preferia ter um homem, sei lá, o Lula, por exemplo, se for para representar a direito da mulher em alguma coisa, do que ter uma Bia Kicis. Então, tipo, não tem nada a ver. Não é porque ela é mulher que ela vai defender os nossos direitos. A gente vê na prática isso, não é só porque a gente acha isso. Olha os partidos das mulheres aí. A maioria do PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro. As mulheres seguem a política do Bolsonaro. A política do Bolsonaro é a política de ataque direto às mulheres. A todos os direitos das mulheres que estão sendo retirados aí por essa política. Então, essas mulheres aí, a própria Joyce Hasselman lá, dava discurso falando que ela era o Bolsonaro de saia, etc. Então, é um negócio desprezível, tipo, não existe isso. Esses especialistas sempre têm uma opinião absurda dada por algum especialista de alguma coisa, mas que não é especialista de nada, que não importa se ele é especialista também, porque é uma besteira que ele está falando. Toda vez aparecem esses especialistas aí. Mas, na verdade, a gente não pode acreditar que Bia Kicis, Carla Zambelli, Damares Alves vão estar lá para representar o direito das mulheres, né? Então, não tem nada a ver. Uma mulher na política, seja quem for, é representativa. Não é. Não representa nada. Quer dizer, representa
os interesses aí da burguesia, né? Mas se for levar em consideração a luta das mulheres, de fato, não representa absolutamente nada, representa nada a favor, né? Representa uma tendência aí forte contra as mulheres, né? Politicamente contra as mulheres, porque não só o caráter ideológico das coisas que essas mulheres falam e representam dentro desses partidos burgueses, mas também a gente vê as decisões na prática, por exemplo, da Damares, que está aí de hoje, desde que ela entrou, que ela está aí tentando implementar uma série de coisas, de leis aí, que vão totalmente vão totalmente contra as reivindicações das mulheres, né, do movimento de mulheres como um todo. E o aborto que a gente fala pode parecer uma coisa secundária, mas é uma coisa importantíssima. E é uma das coisas que a Damares mais ataca, né? Mesmo ela sendo aí uma representante do Ministério da Mulher, mas ela representa, de fato, uma das principais cabeças aí nessa luta para proibir o aborto em todos os casos. Está aí aliadíssima com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, quando falou que vai fazer de tudo, que promete, que garante que no governo dele o aborto nunca será legalizado, a Damares e essas outras mulheres aí são mulheres que estão aí para garantir que o Bolsonaro falou seja feito, né? Garantir que a gente nunca consiga esse direito, que fechem todas as creches, não é para ficar abrindo creche, não é para dar direito de absolutamente nada, não é para igualar os salários das mulheres, não é para dar mais emprego para as mulheres, nada. Não é para dar nenhum tipo de assistência, porque na prática a política delas defende isso daí, né? É a mesma política do Bolsonaro, sendo que o porta-voz é diferente. O porta-voz é uma mulher, mas a política de genocídio, essa política destruidora aí da direita, continua sendo a mesma. Sendo a pessoa que falou homem, mulher, ser, místico, a política aí é a mesma, que é uma política de perseguição aos direitos das mulheres, né? Então, inclusive, uma coisa que, antes de passar aí, que eu queria falar, é que o pessoal gosta muito de fazer essa demagogia, né? Com as mulheres, com os negros, com a população LGBT, etc. A gente vê muita demagogia por parte da direita. Inclusive, o Senado ele aprovou uma multa na terça-feira. Aprovou um projeto aí que pune com multa as empresas que remunerarem as mulheres com salário inferior a homens, que exerçam a mesma função. Agora, vamos sair do País das Maravilhas da Alice e vamos para o negócio concreto. Isso é uma viagem na maionese completa, né? Porque se for assim, vai taxar todas as empresas, vai multar todas as empresas privadas, porque, de fato, em todas elas, isso acontece. As mulheres acabam, se não todas, a maioria delas, né? As mulheres acabam recebendo menos mesmo estando exercendo o mesmo cargo, a mesma função na empresa. E o que acontece muitas vezes é o que foi falado aqui mais cedo também. Pode até ser que as mulheres e os homens vão estar recebendo o mesmo salário em determinado momento, mas logo mais o homem recebe um carguinho aí superior, começa a receber um pouco mais, a mulher fica lá estagnada com um salário aí menor do que o dos homens de qualquer forma. Então, é um negócio fora da realidade e foi feito só para fazer uma demagogia, né? Porque eles falam, né, que o projeto ele altera a CLT lá, é uma alteração na CLT, e de acordo com o texto do projeto, vai ter um prazo de 5 anos, ou seja, o cálculo da multa ele só pode atingir os salários pagos até 5 anos antes. E o valor da multa ele é passível de revisão pelo juiz. Ou seja, você chega lá no tribunal e o juiz vai falar, não, paciência, minha senhora, você não vai receber. E é isso, entendeu? Tipo, não vai receber, não vai dar certo.
ninguém vai passar aquelas audiências chatas atrás disso, porque já sabe que, no fim das contas, vai dar no que vai dar, no que dá sempre para as mulheres trabalhadoras, né? Não vai conseguir nada, vai passar a perder um tempo, um dinheiro lá nessas audiências aí, e o juiz vai falar, sinto muito, não vai ganhar nada, e você sai de lá dessa forma, né? Bom, pode falar, companheira Simone. Não, é que eu pensei que agora é que as mulheres vão ter menos emprego ainda, né? Porque se vão botar uma multa aí, tô fora da câmera. Se vão botar uma multa para ter igualdade de salários, acho que uma forma da burguesia resolver isso é não contratando mulheres. Né? Pois é. Né? Só mais uma ajudinha para eles detonarem com a gente ainda mais. É isso. Facilita, né, a questão do desemprego. Eles colocam aí essa multa, pronto, agora eu não vou contratar mulher porque eu não vou pagar igual, ponto final. Exatamente. Bom, Nina, você quer passar para a próxima pauta da demagogia? Sim. Não saindo aí do ponto de demagogia, né? A gente viu que tiveram algumas denúncias vindas das netas da Carolina Maria de Jesus, que estão aí, que vem a burguesia aí prestar falsas homenagens à sua avó, e essas mulheres aí, elas continuam seguem passando no sufoco. Então, não adianta de nada essa demagogia toda que a burguesia faz, né? Teve a Carolina Maria de Jesus, ela teve uma importância muito grande, sendo que ela teve, apesar de toda essa importância, a importância literária, etc., as netas dela são 3 netas, a Lila, de 48 anos, a Adriana, de 40 e a Elisa, de 45. Hoje elas passam necessidade, vivem numa situação completamente de miséria, mesmo sendo netas da Carolina Maria de Jesus. Elas vivem uma espécie de quarto de despejo, diário de uma favelada 2. Elas são aí filhas de um dos 3 filhos da Carolina. E aí o filho dela, ele era alcoólatra e tal. E as herdeiras aí, elas veem, de fato, qual que seriam herdeiras da Carolina de Jesus, mas que vem aí o que a sociedade brasileira destina aos pobres, né? O que a burguesia destina aos pobres. Porque mesmo com a avó, na importância que tinha, né, com a Carolina de Jesus sendo uma tendo uma importância muito grande na literatura, mesmo assim, as netas delas, que hoje já estão já todas com mais de 40 anos, etc., se veem na situação de extrema pobreza, né? A Carolina de Jesus foi uma grande escritora negra aqui no Brasil, mas mesmo assim tem, dentre essas denúncias aí das netas dela, né? Uma das netas dela falou que já chegou a ter que catar as frutas da xepa da feira, levar marmita com sobra de comida do trabalho, para não faltar comida em casa. Pegava as sobras, ela levava para casa. E hoje ela vive da renda de faxina, de bico em restaurante, em pizzaria, etc. A outra neta delas já falou também, já está desempregada, disse que já viveu do auxílio emergencial, salário de menor aprendiz recebido pelo filho. Hoje ela vive de algumas doações que ela recebe. E a terceira neta, ela é mãe de 4 filhos, os bisnetos da Carolina Maria de Jesus, e vive uma situação, segundo ela, que vive uma situação um pouco melhor que a das irmãs, mas para isso ela precisa contar aí com a renda do marido, né? Ou seja, elas falaram lá que tentaram aproveitar os eventos que poderiam
aproveitar a importância da avó dela por uma ajuda, né? Chegou em eventos da Academia de Letras, em homenagem à avó delas, a Carolina de Jesus. Porém, mesmo nesses eventos, ao tentarem usar o evento para denunciar sobre as necessidades que estavam passando, o pessoal pegou e excluiu, bloqueou elas da organização. Se repetiu isso de novo no Instagram da cantora Diana Francisco, que se recusou a dar voz às netas da Carolina de Jesus. Então, você vê que, mesmo no pessoal da burguesia, né? Vamos prestigiar a grande escritora negra, etc. Fala bem da Carolina de Jesus, faz eventos, e quando chega na situação da realidade, né, das netas da Carolina de Jesus, que vão atrás desse espaço para denunciar, enfim, expor a situação que elas estão sendo colocadas, elas são excluídas, bloqueadas e etc. Ou seja, tem toda uma demagogia em torno da Carolina de Jesus, né, por parte da direita, que adora esse tipo de coisa, fazer demagogia, falar das grandes mulheres negras, etc. E mesmo assim a gente vê que é um respeito aí para inglês ver, né? Que respeita muito, lindo, maravilhoso, e tá deixando aí a neta da mulher, não conseguem sequer usar o espaço para fazer denúncias, e estão aí passando por situações de miséria, né? Exato. É tipo, essa homenagem toda à Carolina de Jesus não é não tem nada de denúncia política, né? Ela é uma homenagem do jeito que a demagogia identitária gosta, uma homenagem que embeleza a pobreza, etc. Não tem nenhuma denúncia. A gente vê as netas passando fome, sendo expulsas de lives e tudo que queriam colocar a situação que estava passando. E enquanto isso, a esquerda pequeno burguesa, a burguesia fazendo pose, tipo uma pose de tarefa cumprida, né, para o pessoal, os pseudo-progressistas reverenciar um trabalho, né, o trabalho artístico de uma mulher pobre negra, e ao mesmo tempo deixar a família dessa mulher passando fome, né, sem auxílio nenhum. Terrível mesmo. Bom, caminhando para o encerramento do programa, só mais 2 denúncias, né? A questão das gestantes em Manaus, que já teve a crise do oxigênio, agora o pré-natal de gestante lá na capital do Amazonas ficou mais precário na pandemia, né? Muitas mulheres relataram a dificuldade de realizar pré-natal neste período, devido à falta de médicos e vaga para consulta. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, toda mulher deveria realizar um total de 6 consultas pré-natal durante todo o período de gestação até o parto. Porém, na atual realidade do Amazonas, muitas mulheres não estão conseguindo realizar nem 3 consultas, né? Quando analisado dados de monitoramento sobre acompanhamento de gestação, a comparação entre os meses de maio, junho e julho de 2019 com o mesmo período de 2020, aumentou em 33% o número de nascidos vivos de gestantes que fizeram de 1 a 3 consultas de pré-natal. O número para aquelas gestações que passaram por 7 ou mais consultas caiu para 17%. E aí, a falta de acompanhamento do estado da gravidez tem resultado em problemas como aborto espontâneo ou morte do bebê ainda na gestação. Eu acho que esse tipo de aborto a burguesia não liga, né? Eles não querem proibir o aborto quando é uma crueldade, né? Quando a mulher quer realizar o aborto, não pode. Agora, quando a mulher quer ter o filho, quer ser atendida, quer ter uma assistência da saúde, não tem também. Então, você vê que a questão da legalização do aborto é puramente ideológico, conservador, né? Porque não há nada real que é feito para
facilitar a vida da gestante, das mulheres no Brasil. Bom, vocês querem comentar? Chega a ser aquele negócio, rir para não chorar, né? Chega a ser cômico, porque é toda uma grande campanha contra o aborto, porque eles são muito moralistas e é pró-vida, etc. e tal. Tem que defender a vida do bebê, mas quando a mulher está lá disposta, quer ter um filho, quer ter uma assistência, fazer uma consulta pré-natal, etc., não tem, ocorrem abortos espontâneos, aí a direita abafa o caso, fala, deu no que deu, e é isso aí mesmo, né? Você vê como a direita, ela faz essa campanha aí contra o aborto de um jeito completamente absurdo, né? Tipo assim, vamos proibir o direito ao aborto. Mas quando a mulher quiser ter o filho, não vamos dar nenhuma assistência para que ela tenha esse filho. É um negócio absurdo. Aí, com relação a Manaus, né? Já indo para a nossa próxima notícia, lá está uma situação complicada, né? A gente vê lá, você até comentou da situação que teve toda aquela situação do oxigênio, agora essa situação com o pré-natal. E aí, para melhorar tudo, a polícia está aí usando o lockdown para prender e roubar prostitutas em Manaus. É um negócio, é uma situação de caos tão grande, tão absurdo, que às vezes você lê as notícias e você nem acredita no que você está lendo, né? Porque a polícia chegou no dia 24, ela prendeu 3 mulheres em uma casa de prostituição em Manaus, depois de uma denúncia anônima aí, por descumprirem as medidas sanitárias estabelecidas pela fase laranja, que determinava o fechamento do comércio às 8 horas da noite, e restringia a circulação de pessoas após as 9 horas da noite. Supostamente, o local estaria promovendo aglomerações, com venda de bebida, música alta, etc. E aí, 3 mulheres foram presas, estavam no local. Tipo assim, tinha um monte de gente, eles prenderam só essas 3 mulheres, né? Mas o que eles fizeram? Eles prenderam essas mulheres, apreenderam R$900, apreenderam máquina de cartão, começaram a limpar o caixa da... Tipo assim, você não vê a polícia entrando em outra empresa, por exemplo, limpando o caixa dessa forma. Mas começaram a fazer isso com essas mulheres, né? Ou seja, eles levaram elas presas e limparam o caixa do estabelecimento. Tipo, não é a primeira vez que a polícia vai lá nesse local, né? Já tinha denúncias de que ela tinha ido lá em fevereiro, prenderam 8 mulheres, e aí, mais uma vez, só essas mulheres estavam no local e tal, mas elas foram levadas, ou seja, elas foram denunciadas de que estavam tendo bebida, etc. Só estavam as mulheres lá, elas foram mesmo assim levadas presas. Não tinha nenhum cliente no local, mas eles levaram essas mulheres presas mesmo assim e limparam o caixa, porque teoricamente teriam tido uma denúncia anônima, etc. Ou seja, essas mulheres já estão na situação de completa vulnerabilidade. Já estava antes da pandemia, né? Tem que se colocar em risco diariamente, porque é uma profissão completamente decadente para essas mulheres, é uma situação de desespero, em que você não tem mais nada para trabalhar e você entra nessa área da prostituição, etc. Elas são completamente vulneráveis, e agora, não somente pela violência, pelas doenças sexualmente transmissíveis, etc., elas estão também vulneráveis aí, completamente expostas na pandemia. Então, são mulheres que estão aí, tiveram agora, não bastasse isso, tiveram sua liberdade retirada, seu dinheiro retirado. Tipo, a polícia, ela simplesmente entrou lá e prendeu e roubou as mulheres, né? Que estavam lá nesse estabelecimento. É um negócio absurdo. Não tinha nem nada acontecendo, não tinha cliente, não tinha nada, e mesmo assim a polícia foi lá e prendeu as mulheres e roubou essas mulheres, né? A situação lá em Manaus está
Tá um caos total. Bom, vocês querem comentar ainda mais alguma coisa? Eu vi aqui teu comentário da companheira Maria do Carmo, que colocou aqui assim, ó. Imagina prender as mulheres aglomeradas nos metrôs. Pois é. Metrô, Aí essa mulher até umas horas. né? É. E ela colocou também que acredita que sempre a polícia passa fazendo isso. Eu também acredito, companheira. É. Pois é, a gente acredita e a gente vê isso na prática, né? É. Bom, companheiros, eu acho que nós já temos que ficar por aqui já, hoje. Daqui 15 minutinhos começa o resumo da semana, então já deu o nosso horário. Eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje do nosso programa, que deu superchat, que deixou o like. Se ainda você não deixou o curtir aqui, deixe curtir, se inscreva no nosso canal. Siga o Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo nas nossas redes sociais, que é o Facebook, Instagram e o Twitter. Eu também quero falar que a notícia sobre as netas da Carolina de Jesus, elas têm um Instagram de denúncia, que é @netascarolinadejesus. Eu até vou sugerir para os nossos colegas do Tição entrevistá-las, né? Eu acho que seria uma boa ideia. Seria uma boa. E aí, quem for quiser seguir elas também. Bom, é isso. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente. E então, um abraço para todo mundo. Boa noite, Nina. Boa noite, Simone. Boa noite. Pessoal aí que está assistindo, lembre que daqui a pouquinho esse programa já vai estar lá separado e dá para vocês compartilharem nas suas redes sociais e divulgar o TV Mulheres. Boa noite e até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.